A pergunta que vamos responder: por que a culpa não desaparece, mesmo quando pedimos desculpas? Quantas vezes você já pediu desculpa e mesmo assim continuou sentindo culpa? Você fez tudo o que era esperado, reconheceu o erro, tentou reparar, ouviu os sermões e ainda assim aquela sensação incômoda permaneceu. Por quê? Será que a culpa e a desculpa são realmente irmãs inseparáveis? Será que pedir desculpa nos livra do peso da culpa ou apenas o recalca, fazendo com que ele retorne depois com ainda mais força? Hoje vamos pensar sobre isso, a partir da psicanálise e da literatura. Se você já viveu a angústia de carregar um peso que parece nunca ir embora, fique comigo até o final e vamos pensar junto o que pode estar acontecendo. A culpa tem um efeito estranho. Ela não precisa de um tribunal, de um juiz ou de uma sentença. Ela se instala dentro do sujeito, silenciosa, como um peso que não pode ver, mas que pode ser sentido. Na psicanálise, a culpa está diretamente ligada ao superego. Essa instância que Freud descreveu como o guardião das normas, das regras e dos valores que internalizamos ao longo da vida. Mas há algo ainda mais profundo. Muitas vezes o sujeito sente culpa não apenas pelo que fez, mas pelo que pensou em fazer. E isso nos leva a uma reflexão crucial. Algumas culpas vêm de atos concretos, erros que cometemos e pelos quais somos cobrados. Outras, porém, vêm daquilo que desejamos, mesmo que nunca tenhamos realizado. E há ainda aquelas culpas herdadas, sentimentos de dívida que carregamos sem nem saber exatamente por quê. Essa dinâmica aparece com força na literatura. Basta lembrar de Crime e Castigo, de Dostoiévski. Raskolnikov comete um crime e, racionalmente, justifica seu ato. Mas a culpa não segue a lógica, ela o devora. Não importa quantas vezes tente se convencer de que agiu certo, a culpa não o abandona. E é exatamente isso que muitos vivem. A culpa não obedece à lógica e por isso pedir desculpas nem sempre a apaga. O que acontece quando pedimos desculpa? Muitas vezes, o ato de pedir desculpa é visto como um passe de mágica, um ritual social que deveria apagar automaticamente o erro e devolver o sujeito à paz de espírito. Mas não é assim que funciona. Às vezes, a desculpa não é genuína, mas uma tentativa de encerrar rapidamente o assunto e evitar um confronto maior. Outras vezes, a desculpa é aceita pelo outro, mas não por nós mesmos, e seguimos carregando o peso da culpa. E há momentos em que a desculpa se torna uma maneira de fugir do real impacto das nossas ações, sem de fato elaborá-las. Isso nos remete a Shakespeare, em seu clássico Macbeth. Lady Macbeth tenta convencer o marido de que um crime pode ser apagado como se limpa uma mancha de sangue. Ela diz: um pouco de água nos livrará desse feito. Mas a verdade é que a água nunca é o suficiente. A culpa permanece impregnada e,
Quando ela própria percebe que não pode se livrar do peso do que fez, entra em colapso. Isso nos leva à questão central do vídeo. Se desculpa e culpa são duas irmãs inseparáveis, qual das duas tem o poder verdadeiro sobre nós? Muitos acreditam que a culpa só termina quando o outro perdoa. Mas será que é mesmo assim? O problema da culpa é que, quando mal resolvida, ela não desaparece, ela se transforma. Em alguns casos, ela se converte em ressentimento e o sujeito começa a buscar forma de culpar os outros para aliviar seu próprio fardo. Em outros, ela se transforma em autopunição e a pessoa passa a criar situações que reforçam sua dor, como uma forma de expiação. E há também aqueles que canalizam a culpa para formas simbólicas de penitência, criando padrões de autossabotagem na vida profissional, afetiva e social. É o que acontece com o personagem Jean Valjean, Deus Miseráveis, do Victor Hugo. Após roubar um pão para alimentar sua família, ele vai passar anos carregando o peso desse único erro. Não importa o que faça depois, ele nunca consegue se sentir digno. A culpa se torna uma identidade, algo que o persegue, independente das suas boas ações futuras. A culpa e a desculpa caminham juntas, mas nem sempre no mesmo ritmo. Muitas vezes, o sujeito pede desculpa na tentativa de calar a culpa, mas a psicanálise e a literatura nos mostram que a culpa não se cala tão facilmente. E não é assim que muitas pessoas vivem. Não importa quantas desculpas peçam, não importa o quanto tentem compensar seus erros, a sensação de dívida nunca desaparece completamente. Porque o perdão externo não garante o perdão interno. Porque o reconhecimento do erro nem sempre significa que o sujeito está pronto para lidar com as consequências. E há também momentos em que a culpa não é apenas sobre o erro em si, mas sobre algo muito mais profundo, que o erro apenas despertou. No fundo, a pergunta que fica é: o que realmente buscamos quando pedimos desculpas? Buscamos paz ou buscamos apenas silenciar o incômodo? E se a culpa persiste, será que é porque ainda há algo a ser compreendido? Essas são perguntas que cada um precisa responder por si. A culpa é uma das forças psíquicas mais poderosas que existem. Ela pode corroer lentamente, mantendo a neurose e se transformando em ressentimento e autopunição. Mas também pode ser um chamado, não para uma simples absolvição, mas para uma compreensão mais profunda do que está em jogo. Porque a culpa não desaparece apenas com um pedido de desculpa. A literatura e a psicanálise mostram que, muitas vezes, o que chamamos de culpa não é sobre apenas o que fizemos, mas sobre quem somos e sobre aquilo que evitamos enxergar em nós mesmos. Por isso, o verdadeiro desafio não é fugir da culpa, mas encará-la de frente. E se você é psicanalista e quer aprofundar essas questões com seriedade, venha fazer parte da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. Aqui buscamos entender a psicanálise com rigor, sem atalhos, sem simplificações.
atrelando sempre à literatura e ao real condicionamento da vida humana. Se você gostou desse vídeo, curta, comente aqui embaixo, vai ser uma alegria conversar um pouquinho com você. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.